Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Hoje a gente vai resolver o exercício Fibonacci. Quantas chamadas? Exercício 1029. Quase todo estudante de Ciências da Computação recebe em algum momento no início do seu curso de graduação algum problema envolvendo a sequência de Fibonacci. Tal sequência tem como os dois primeiros valores o 0 e o 1, e a cada próximo valor será sempre a soma dos dois valores imediatamente anteriores. Por definição, podemos apresentar a seguinte fórmula para encontrar qualquer número da sequência de Fibonacci. Então, o Fibonacci de 0 é 0, o Fibonacci de 1 é 1, e todos os outros é a soma dos dois anteriores, né? Fibonacci de n-1 mais n-2. Uma das formas de encontrar o número de Fibonacci é através de chamadas recursivas. Isso é ilustrado a seguir, apresentando a árvore derivada ao calcularmos o valor de Fibonacci de 4, ou seja, o quinto valor dessa sequência. Então, se você chamar o Fibonacci de 4, ele vai chamar o Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. Aí o Fibonacci de 3 ele vai chamar o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Então, se vocês repararem, esse trecho aqui, ó, ele é exatamente igual a esse trecho aqui. Então, a gente teve um retrabalho. Certo? Isso daqui a gente não faz na prática, a gente não faz uma chamada recursiva dessa forma aqui na prática, se a gente sabe que vai ter retrabalho. Geralmente a gente usa a programação dinâmica para salvar esses valores. Caso a gente não tenha necessidade de resolver o problema com recursão, como é o caso do Fibonacci, não existe necessidade de resolver ele com recursão se a gente sabe uma técnica não recursiva para resolver ele, né? A gente pode resolver ele com um vetor. Na matemática ele seria uma forma recursiva, mas na programação não seria recursivo, né? Então, na matemática, se você tiver alguma sequência que envolver termos anteriores, a gente chama de recursão. Mas na programação, recursão é quando uma função chama outra, e essa chamada, a gente tem o contexto que é salvo na stack, cada vez que você chama as funções. Então, a gente não tem necessidade de fazer retrabalho, né? De fazer chamadas recursivas para esse problema simples. Desta forma, Fibonacci de 4 seria 1 mais 0, mais 1, mais 1, mais 0, que é igual a 3. Que ele vai somar todos os aqui da ponta, né? Então, 1 mais 1 mais 1. Esses valores 1 aqui ele vai somar e no final das contas ele vai resultar em 3. A primeira linha de entrada contém um único inteiro n, indicando o número de casos de teste. Cada caso teste contém um inteiro x que pode estar entre 1 e 39. Então, a nossa entrada é bem limitada, né? Ela só tem 39 valores possíveis. Para cada caso de teste de entrada, deverá ser apresentada uma linha de saída, no seguinte formato. Fibonacci de n é igual a número de chamadas, onde nums caos é o número de chamadas recursivas, tendo sempre um espaço antes e depois do sinal de igualdade, conforme o exemplo abaixo. Eu tenho Fibonacci de 5, que faz 14 chamadas e retorna 5. Se vocês olharem aqui, ó, o Fibonacci de 4, ele tem 8 chamadas e retorna 3. Por que 8 chamadas? Vamos lá. Quantos balõezinhos que tem abaixo de Fibonacci de 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 balõezinhos. Mas se vocês olharem bem, qual é o número de chamadas de Fibonacci de 3? É 4. Qual é o número de chamadas de Fibonacci de 2? 2. Então, o número de chamadas de Fibonacci de 4 é o número de chamadas de Fibonacci de 3 mais o número de chamadas de Fibonacci de 2 mais 2. Porque, olha, eu faço 4 mais 2 mais o 3 e o 2. Para calcular o número de chamadas de Fibonacci de 4, eu calculo o número de chamadas de Fibonacci de 3 mais o de 2 mais 2, que seria as chamadas que ele fez. Ok? Então a gente pode também resolver da mesma forma aqui para calcular a sequência de Fibonacci. Lá no debug eu já coloquei todos os casos possíveis, né? Seriam as 39 entradas possíveis. E daí aqui eu já tenho as minhas saídas. Então se vocês forem olhar, por exemplo, o Fibonacci de 5, o que é o número de chamadas de Fibonacci de 5? É 14. O que é 14? 8 mais 4 dá quanto? 12. Mais 2 dá quanto? 14. E o Fibonacci de 6? São 24 caos. 14
que é o número de chamadas do 5, mais 8, que é o do 4, mais 2. Virou 24. Então a gente já sabe certinho como calcular. Então, como o nosso número de chamadas é limitado a 39, eu posso fazer o pré-processamento antes de informar o que eles pedirem na entrada. Eu só preciso calcular 39 termos da sequência. Depois, quando a entrada vir, eu simplesmente imprimo a saída. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular todos os termos da sequência. O número de chamadas de Fibonacci de 0 é 1. E o resultado de Fibonacci de 0 é 0. A gente já sabe disso. Então vamos colocar o caso base e vamos calcular todo o resto baseado no caso base. Então vamos calcular o caso base. Vamos chamar let fib, que ele vai ser um array. O fib de 0 é 0, fib de 1 é 1. O número de chamada eu vou chamar de caos. Qual é o número de chamadas de Fibonacci de 0? É 0. Qual é o número de chamadas de Fibonacci de 1? É 0. Então, começa com 0 e 0. Agora eu posso calcular todos os outros termos da sequência. Então, for, let i começa em 2. O 0 e 1 já está calculado. Eu só preciso começar em 2, enquanto i for menor ou igual a 39, i mais mais. De acordo com a fórmula, Fibonacci de i é igual a Fibonacci de i menos 1 mais Fibonacci de i menos 2. E de acordo com o que a gente descobriu, caos de i é igual a caos de i menos 1 mais caos de i menos 2 mais 2. Então agora a gente já tem calculado todos os termos da sequência de Fibonacci e a gente já sabe todos os números de chamadas necessárias se fosse usada uma função recursiva para calcular esse Fibonacci. Agora a gente precisa fazer o processamento do nosso problema. Ele disse que nós só temos um único inteiro n, que indica o número de casos teste, seguido dos valores que são os casos teste. Então eu vou colocar let n recebe lines.shift. Vou dar um parseInt nisso. Depois eu faço um for, let i começa em 0, enquanto i for menor do que n, i mais mais. Let x recebe a mesma coisa que o n. Fibonacci de o x. O x é o caso teste, qual ele está pedindo. Por exemplo, aqui ele informou 5, então eu tenho que fazer o Fibonacci de 5. Então aqui, o 5 ele vai ser substituído por x. 14 vai ser substituído por caos de x. 5 vai ser substituído por fib de x. Então a gente provavelmente já tem o código pronto. Deixa eu dar um zoom out e vamos executar. Então ele disse que x não foi declarado, porque eu coloquei em x maiúsculo aqui, né? Vou substituir para minúsculo e vamos executar de novo. Vamos copiar isso aqui e vamos lá no debug para testar. Então a gente conseguiu obter o mesmo resultado que o nosso problema usando essa função dentro de um array. O exercício 10.29 foi aceito. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha aí embaixo. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo do canal. E fui!